E é isso aí, em mais um bate-papo. E hoje, Thiago Zanetti, editor, escritor e roteirista. Já curte, compartilha e vamos que vamos. Gente, primeiramente, muito obrigado por vocês terem saído de casa no domingo. Esse domingo ruim aqui, né, pra sair de casa. Netflix quase não deixa ninguém sair. Mais uma vez a gente tem os nossos encontros, é o terceiro ou quarto, Mariana? Quarto já, né? Então a gente vai tentar fazer 2 por mês agora. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer, né? Então não inventa RPG não, hein? Bom, então a gente teve diferentemente dos outros, que é tudo ligado mais a desenho, né? A gente trouxe o Thiago, que é roteirista e também editor da Panini. Se quiser reclamações da Panini aí, ó, pode ir. Não vai ser comigo. Pô, os caras reclamam, viu? A galera vai falar no meu Instagram, eu falo, não sei, velho. Tem 100 publicações do mês, né? Mexe com duas, os caras, tem a vírgula. É mais que duas, porque eu faço Turma da Mônica hoje em dia, são tipo 17. A tua vida MSP também, não? Não, é só MSP. Não, mas... Não, depois a gente chega lá. A gente chega lá. Então ele tem outro tipo de expertise pra falar pra gente. Principalmente ele como tem uma. Eu pensei assim, Pangaré como escritor, tá? Antes dele estar na Panini. Então ele vai conversar muito como é que é a estrutura de uma história, como é que você tem a ideia, a gente vai perguntar. Levanta a mão, pergunta, senão eu pergunto, beleza? Vamos lá, Thiagão, quem é você? Pô, mas você falou tão bem, eu não tenho nem... Fala bem, o cara já apresentou os bagulhos da Panini lá nesse CXP, tá com essas... É verdade, é verdade. Não, você resumiu bem, né? Comecei como escritor e... Aí quando eu tava escrevendo o livro, eu falei, pô, estudar quadrinhos, fazer estudar roteiro e tal. Não fez essa cagada, né? Puta, mundo... Ó, vocês estão agora, vamos fazer outra coisa. Não, é legal pra caramba, mas assim, é legal de estudar a HQs, que é muito complexo. É bem complexo e é muito diferente, né? Porque escrever livro é muito distante de escrever uma HQ. Né? Isso aqui é muito mais próximo de escrever um filme do que escrever um livro. São mídias completamente diferentes, pensamentos diferentes, tem uma limitação, né? Vocês devem passar as aulas, né? Tem muitos aspectos muito diferentes, então assim, eu gostei muito de ter trabalhado com isso. Agora vou tentar fazer alguma coisa audiovisual para dar mais um salto. Né? Aí trabalho na Panini, né, como editor. Eu já trabalhei com Star Wars, por 3 anos eu fui editor de Star Wars. E agora tô com Turma da Mônica, né, todas. Lida com o Sidney ou não? Só o... Lido. Não, é mentira, Sidney, é mentira, se você tiver assistido. Não, mas lido. Mas é que ele faz a gráfica MSP, Sidney né? é o Sidney Goodman, tá? Sidney É o editor lá da... A gráfica MSP. Eu leio antes de todo mundo, na hora. Aí as pessoas ficam, bom. E aí... Mas E é bem legal, assim, porque o único problema é que, assim, quadrinho virou minha vida o tempo todo, né? Então é aquele efeito do padeiro, né? Você não... Eu perdi o tesão de ler quadrinho assim, sabe? Sentar e ler assim. Agora tudo pra mim tá ficar avaliando. O padeiro não come mais pão, você quer comer yakisoba, né? O padeiro é assim, né? O problema é o padeiro que você chega na padaria que ele gostoso, os caras falam, pô, não aguento mais. Mas é o tempo todo. Daí é difícil ler um quadrinho, mas essa é a parte boa, é onde você se torna profissional. Você vai ler um quadrinho, daí você fala, pô, eu podia ter feito assim, ó, tá meio centralizado. Tá, né? Visão do editor, tu não consegue... Não dá pra se dar mais. Já afetou tu escrever? Afeta porque você já tem outros pensamentos, né? Até mesmo, por exemplo, uma coisa que eu aprendi muito foi o tipo de papel, né? E aí você pensa, pô, esse aqui é um jornal, né? 48 gramas. E aí papel de pão, né? O papel jornal tem uma absorção de tinta maior. Então você já pensa, putz, mas muito escura não vai rolar. Pólen também. Então tem uns pensamentos que você já pensa antes de começar a idealizar, que você não tinha antes, né? Pô, a gente fazia isso aqui de modo guerrilha, né? Era todo mundo fazendo, dane-se, os roteiros loucos. O Gibi Quântico, esse aqui era um projeto da Quanta. Quanta é uma escola lá, bem conceituada em São Paulo e tal, que teve a primeira turma de formando, né, do roteiro.
Foi? Foi a primeira. Ela foi a primeira escola de quadrinhos do Brasil, só que ela era fábrica de É, quadrinhos. fábrica. Não, mas nesse caso acho que foi a primeira só de roteiro. Ah, É. foi a turma que eu A turma lá. É. Aí eles juntaram, pegaram uma banda, o quadrinista mais famosinho era o professor da Quanta, o primeiro, né? Tal. Ó a atrasadinha, onde você tá aí? Então, aí eles se juntaram lá e fizeram, e era mal barato, que era o Pague quanto quiser, né? Pague quanto quiser. Era da hora. Não, Pô, cara. cara, chegou os caras e era 50 pau na vez, a gente Sim, não, e aí que tá o negócio, né? Porque ele foi um quadrinho pensado pra divulgar. É igual um zine, só que foi uma coleção de zines, né? Que é o jeito certo de começar. Assim, eu já vou até iniciar falando isso, assim, eu não sei daqui quem quer fazer quadrinho profissionalmente, pensa nisso, já tá imaginando aquela saga Cara, aqui tem uma de história 80 aqui, volumes. tem uma história muda aqui que o desenhista é bom, hein, mano? Você tá falando da minha ou a sua? Porque a minha é muda. Tô lembrando, né? Não foi você, foi do doutor. Foi O doutor agora trabalha com, sei lá, League of Legends. Ele trabalha. Eu falo, ó, a dica é, trabalhem comigo. Todo mundo brilha depois, menos eu. Continua pobre. Pior que eu não fiz o roteiro dele aí, dele é errado. Tá vendo? Você é pobre hoje em dia, o que você quer, cara. Não, ele mandou um roteiro, eu fiz o layout e tal, aí ele me arrumou um trampo, que eu falei, cara, não dá, o trampo era bom, ele pagar as contas do ano inteiro, eu falei, Não, mas é. Não, mas é isso, eu tava falando que assim, se quem tiver aqui pensando em publicar e já tá planejando seus 80 volumes, seu One Piece, né, que publica muito e tal, esquece isso por enquanto. Por um bom tempo da sua vida, isso for possível. Joãozinho, anota aí, Joãozinho, ele sabe. Porque mas eu era com esse pensamento. O problema são vários fatores para fazer uma série. Por isso que isso aqui foi uma ideia muito interessante que a gente fez. Porque todo mundo trabalhou com espaço limitado, eram 10 páginas de história. Esse é o volume 2. O volume 1 ganhou o prêmio HQ Mix de melhor publicação. Melhor publicação mix. Vários autores. Eram 10 histórias, 10 autores. E cada um com a sua pegada. É antologia, né? Mas era publicação mix. Ah, tá. E por que isso foi interessante? Porque quanta gente que dali estourou já com carreira pra caramba, tudo quanto é lado. Tem o Itoshi, no Japão. O cara tá trabalhando como mangaka lá fora. Sim. E por isso que é importante começar dessa forma, porque assim, é pra pegar experiência. Né? A gente fez, realmente vencemos o prêmio, foi legal pra caramba. No ano seguinte eu saí nessa daqui também, ganhou o prêmio, também com uma história de 20 páginas. Que é isso, é aprender a trabalhar a história, pensar nela, inicialmente, enquanto você tem limitações de conhecimento, porque não pensa que você tem, que você sabe, não é porque você lê muito quadrinho que você sabe fazer quadrinho. É tipo, eu assisti um filme, eu jamais conseguiria dirigir filme. Não tenho a menor condição, preciso estudar muito para chegar lá. Entendeu? E é a mesma lógica. Dizem que nem o diretor dirige o filme, né? Muitos não. Ele só escolhe os caras bons pra trabalhar e tem a palavra final. Que é um talento também. É igual fazer quadrinhos. Se você vai desenhar seu próprio quadrinho e escrever o roteiro, tem que estudar muito para escrever. Porque uma arte boa, você pode estar ótimo como desenhista. E tem um monte, eu não vou citar nomes, nem do mercado nacional nem internacional, mas tem um monte de gente que desenha muito e se mete a ser roteirista e não é. As histórias não têm um roteiro bom salva uma história com um desenho ruim. Mas se o roteiro for ruim, não tem um desenho bom que salva. Quem diria o Sandman? O Sandman começa com um desenho muito. Não é ruim, né? Falar que é ruim é foda. Mas é fraco. Não é fraco, né? Ele era um artista iniciante, o Santiff, né? Depois só. Depois. Mas mesmo assim, ele, sei lá, não era os mais badalados. Ficou no final da série, sim, porque os caras queriam trabalhar com o Neil Gaiman. Aí, pô, aí tu tá no céu. Pensou, os caras mandam e-mail, eu quero trabalhar com você. Pô, da hora. Um dia eu chego lá. Não, mas é isso. Comigo aconteceu por um período, né? Meio que a galera vai esquecendo, porque ou você tem uma produção constante, ou outras pessoas vão entrar no mercado, o que é ótimo. Quanto mais gente fazendo, mais espaço você vai ter. O pensamento contrário que as pessoas têm, um tá roubando espaço, não existe. Tem público para todo mundo. E é importante, então, por isso que eu falei, quem desenha, quer fazer uma história, estuda roteiro, nem que seja da forma mais básica. Vai na internet, procura vídeo, tem até vídeo meu, de um monte de coisa falando sobre como escrever roteiro. Porque as ferramentas, o porquê desse quadro,
feito desse jeito, a narrativa é assim. Porque se você olhar aqui em tese, você olha tipo um Watchmen, que é aquela grade de 9 clássica, ela não muda, mas tem uma razão de ser aqui. Não é que é uma narrativa calma. Tem aquela espelhada, né? Tem uma história do Watchmen, a do Project, Sim. que é espelhada. Todo o quadrinho começa aqui, na última página, é como se estivesse no espelho, é o mesmo quadrinho. Aí você vai passando aí no meio, na hora do grampo, ela espelha assim. Cara, é surreal. Vocês notam. E tem muitas coisas que você falou, técnicas que a gente usa, né? Por exemplo, tem o virar de página, você tem que usar, um negócio de suspense que você coloca. Tudo isso é sobre estudar quadrinhos. Quando tu faz o roteiro, eu lembro que tu manda muita foto. Sim, é bastante Muita diferente. foto, muita referência. Mas pra tu faz tipo um layout antes. Faço, mas eu traio ele o tempo todo. Mas é porque eu sou meio caótico fazendo minhas coisas, assim. Eu escrevi o meu livro todo só de cabeça, não tinha uma bíblia no livro, nada, foi tudo de ideia. A gente vai chegar lá. Não. Mas só uma pergunta, todo mundo aqui é desenhista? Maioria. Não, ou pretende ser? Maioria. Tá. Ninguém é só roteirista. Nossa, Ainda não. tô sozinho aqui, né? Não, mas a ideia é o quê? Porque vai ter que contar. Não, roteirista, qualquer coisa que você vai fazer, tem roteirista. Sim. Até stand-up tem, youtuber tem, Sim. Já me ofereceram pra trabalhar com o YouTube. Eu ia trabalhar com um canal até grande, mas pagava menos do que o meu salário na época que eu trabalhava em farmácia. Mas, existe, né? Não, mas isso que eu tô falando, o roteiro é importante estudar tanto quanto o desenho. Quem quer fazer história em quadrinho precisa estudar o básico que seja de contar uma história. Por exemplo, você pega uma história de 20 páginas, você precisa dividir começo, meio e fim. Claro. Ou, obviamente, você quer reconstruir ou usar a narrativa, fazer uma história em 2 atos. Pode fazer, mas assim, para fazer o mais complexo e diferente, você precisa saber o básico. Né? Saber trabalhar com limite. Acho que o grande problema pra fazer roteiro, assim, a gente tá começando, não tem tanta continuidade. Aqui vai fazer uma história de 4 páginas. Aí, Sim. eu não sei contar a história de 4 páginas. Só sei contar de 10 capítulos, de 100 páginas cada um. É o que eu mais vejo, cara. E esse é o grande erro. Por isso que eu falei, começar pequeno, com ideias pequenas, menores, pra ir, mesmo que você tenha a ideia, aquela mega saga, aquela mega coisa, você nunca vai dar conta. Nunca. Eu me arrependi muito do meu livro ter escrito uma trilogia. Se eu tivesse uma coisa que eu voltaria na minha carreira e mudava, era tipo acabar tudo num livro só. Porque é muito difícil, a vida acontece. E já é mó calhamado. Não, é enorme. O segundo já tá maior do que o primeiro. É que eu não tenho noção, eu 11 eu sou marca-página, se vocês quiserem dar uma olhada na internet. Exato. Mas assim, é isso. Quando você olha, por exemplo, a produção japonesa, tem muita galera aqui, eu imagino que aqui pelas camisetas, as coisas, eu vejo que tem muita gente que deve demandar. Que quer fazer inspirado lá. O modelo de negócio lá é insustentável para a nossa realidade aqui. E isso é importantíssimo de saber. E os caras se estouram, né? Você vai ver todos problemas de coluna e tudo, e mesmo com assistente. Nossa, nem fala, meu Deus do céu. Ó, já até senti a Até senti Mas é justamente Não, isso, porque você tem questão de saúde envolvida, esse ritmo. Eu conheço o Max Andrade, que fez agora um anjinho até, o Abel aqui Um dia eu pretendo trazer ele. Ele não tá em São Paulo, né? Não, ele mora em Brasília. Mora em Brasília. Mas quando tem evento ele vem, é legal trazer porque ele é muito experiente, ele desenha num ritmo quase de lá, mas ele não começou assim. O Max ele ganhou o Silent Mangá, não sei se vocês conhecem. Ele ganhou 2 vezes. 2 vezes. Tem uma editora lá que eles lançam um concurso mundial, que você tem que contar uma história em quadrinho mangá, 10 páginas sem texto. Ele ganhou 2 vezes. Mas ele foi pro Japão, cara. Não, eles levam pro Japão, daí você conheceu o cara, criador do Naruto, você tem workshop com os caras. Então assim, e como que ele foi selecionado? Mostrar 10 páginas. Porque você tem que saber fazer o básico para ir elevando. Né? Tanto que lá eles têm muita tradição aqueles mix que eles têm, eu esqueci o nome. Que é uma relespona assim. Telefone. Tem uma lá, Isso. tem uma lá em cima lá. Depois eu trouxe aí, se vocês quiserem ver. Eu já Tá vi, bem inclusive. velho, mas já só vi. tem lá. Mas é interessante porque é um gibi quântico deles. É um gibi quântico com recursos. Um semanal.
Semanal. Daí o negócio, quem se destaca, faz. Não, mas, cara, sempre chega, na época do Vagabond, cara, sempre chegava uma molecada aqui, não, eu quero fazer isso aqui. Eu falei, cara, nem o cara faz. Não, o que faz é o assistente, pô, esses detalhes aí é o assistente, velho. Não, e Vagabond ele deu um hiato agora no 37, né? Não, você quer fazer Vagabond, foi começar bem lá de trás, né? Galera. E o que eu mais gosto dele ainda é o Zandan, que eu acho mais legal. Cara, eu tô devendo ler. É bom demais, é meu mangá favorito. Eu te pergunto um negócio, antes que a molecada abrir aqui. E pra convencer alguém do teu primeiro roteiro? Puta, é foda. É foda. Primeiro, qual foi o primeiro? Foi o do Chicote. Foi o. Olha, começou com o Jefferson Costa. Jefferson Costa é o da HQ, da Gráfica SP do Jeremias. Falei, trabalhou comigo, ganhou. E aquele roteiro lá, tá não, ele tá escrito, pior é isso. Não, então, mas eu tive sorte em várias coisas. Porque como eu fiz parte da primeira turma de roteiro da Quanta, eu só queria estudar por fazer. Eu não tinha nenhuma pretensão de fazer quadrinhos, porque eu queria só ser escritor. E só que daí eu tive aula com o André Diniz, que na minha opinião, no meu gosto pessoal, ele é o melhor roteirista do Brasil. Ele já nem mora no Brasil mais, tá morando em Portugal. Tá em Portugal, né? Mas ele é o melhor. Ele fez Morro de Favela, que eu super recomendo. Assim. Cara, eu belíssimo. encontrei ele no rolê tão aleatório uma vez, na parada do FIC lá. A gente conversando, não é que eu depois eu converso. Bizarro. Não, o André Diniz eu recomendo muito que vocês deem uma olhada no trabalho dele. E ele é um cara que ele começou como roteirista e aprendeu a desenhar para desenhar os próprios roteiros. Ele fez o caminho inverso normalmente das pessoas fazem. Cara, o desenho dele é bem estilizado assim, bem. Parece estampa da Havaiana, tá ligado? Não, é legal, mas é bem diferente. Ele saiu com a solução e assim, o traço que você bate e você fala. Então assim, por isso. Parece estampa da Havaiana. É muito foda. Então assim, daí eu peguei e já tava no esquema de. Fez aula com ele e o Rafael Fernandes era o quê? É aluno também. Era da nossa turma. Ele, o Lino. Era uma turma só tinha estrela. Os caras que depois foi tudo conceituado. O Lino Parra, o Rafael Fernandes é o da editora Draco, ele é o editor, né? É o editor de quadrinhos. Não, o Júnior não era, o Ayrton era só. A galera. Mas convencer um desenhista ou uma desenhista a fazer desenhar a sua história, primeiro é o papo ser honesto. Não tem dinheiro? Ok. Pega outro fudido pra você e faz isso, entendeu? Conversa. Todos esses papos que a gente fez não teve dinheiro. Tem que ser realista e não tem que ter grandes ambições além do normal. Então, assim, não vai ser na primeira história que você vai estourar e dominar o mercado, melhor desenhista. É até ruim, né, pessoal? É difícil. Seu ápice é a tua primeira coisa. Cara, depois é só ladeira abaixo. É muito difícil, porque você vai se cobrar atingir aquele. Então assim, mas tem que ser realista consigo mesmo. Você pode ousar até onde você pode ir e falar pra pessoa, não, vamos fazer, vamos junto, a gente divide os custos de impressão, na hora de vender, faz uma mesa junto nos eventos, vai tentando. É papo, e é pé no chão. Nada é impossível, dá pra fazer, dá pra viver disso, dá, mas não é fácil. Poucos são os quadrinistas que vivem de quadrinhos. Tanto que a maior parte dos desenhistas que existem no Brasil trabalham com ilustração para agência de publicidade, essas coisas que fazem quadrinho paralelo. E não tem demérito nenhum nisso, entendeu? E na verdade é a realidade do nosso país. Assim, o incentivo à cultura, essas coisas que tem, muitas vezes rola uns editais de prefeitura, essas coisas. Uma vez que você estiver produzindo, você pode ir atrás de ter isso e tal. E é um dinheiro bom. O último PROAC que teve, se não me engano, 48 mil. Aí é o dinheiro. Era 60? 60, então. 60 mil. Dá pra você estar sem emprego, mas dá pra você separar uma parte pra cobrar. Porque aí é a questão de entrar. Quantas páginas tem? Tem 100 páginas. Isso está dentro do quanto eu cobraria pra desenhar. Quanto tempo eu tô gastando pra isso? É trabalho. Tem que encarar como um emprego. Entendeu? É chato o que eu tô falando. Eu queria estar aqui falando, é isso aí, vamos todo mundo ficar rico. Não é, mas dá pra fazer. Dá pra fazer. O bom de roteirista é que, por exemplo, o desenhista é foda, ele tem que escolher um projeto bom, porque ele demora tempo. O roteirista ele faz vários, né?
Tem gente que... Demora então, também pra fazer, na mas CCXP, enquanto a nunca minha foi mesa, feito, você pula. igual, a gente dividiu o CCXP 2 anos, né? 2 anos, Então na minha mesa tinha um ou outro quadrinho dele, tinha um monte, porque ele participava de uma parte do bagulho. Vai, uma coletânea aqui, um HQ aqui, um livro aqui, entendeu? Tem esse espaço. O desenhista já é mais um pouquinho complicado, você tem que... Leva tempo pra fazer, você tem que escolher aquele tiro certo lá. Sim. E tem gente que desenha muito rápido. Você pega o Danilo Beirute, por exemplo, é um caso muito à parte de artista. Porque ele não só desenha rápido, como ele desenha bem. Tanto que quando ele estava desenhando pra Marvel lá, ele estava fazendo Spider-Gwen, e ele acabava tão rápido que deram outra série pra ele, fazer 2 séries mensais só. E ainda fazia o astronauta. É impressionante, Ele né? ainda tem vários projetos dele lá. E ele escreve também. E ele escreve. Ele escrever demora. E como ele começou? Umzinho. Ele foi pegando experiência. O André Diniz, que a gente falou, começou também fazendo coisas assim. O Beirute ele veio da publicidade, né? Ele era ainda é. ele tá ainda. Eu acho que é Macacolândia. Aí ele... vou fazer quadrinho. Eu acho que ele foi o que deu aquele boom, porque ficou o Bando de Dois. Sim. O Bando de Dois foi o primeiro, que é um de... Bem legal essa HQ. Deu uma retomada de um álbum fechado. Quando teve, cara, puta, todo mundo, porra, dá pra fazer e tal. Aí começou foi o segundo boom, né, de quadrinho. Sim. Inclusive, a dica que fica, pra quem, eu falei o negócio de não fazer série e tal, pensa no... Começa a criar alguma coisa. Se você tem uma série mesmo e tá olhando pra mim e falando, cala a boca, cara, eu vou fazer, que eu tô fora. Faz o seguinte. Vou calar tua boca. Vou calar tua boca. E ó, eu era assim, eu pensava isso. Lembra de Star Wars. O primeiro filme, ele não tinha episódio 4, ele era feito pra ser um filme fechado. Se não desse certo, a história se encerra ali. O meu livro eu escrevi assim. O meu Volta para o Futuro também. Oi? De Volta para o Futuro também. De Volta para o Futuro também. Porque se der certo e você conseguisse ir adiante, ótimo. Mas se não, pelo menos tem uma história fechada. Porque é muito difícil por causa da nossa vida. O De Volta para o Futuro foi engraçado, vocês lembram? Que eles colocaram no final o Continua, uma brincadeira interna. Pô, o filme, cara, o filme explodiu, foi o bilheteria do ano. Aí os caras, não, faz o 2, os caras não tinham roteiro. Tanto que tem o furo. Teve o furo. Sim. O primeiro ele é perfeito, porque ele foi feito com carinho, com cuidado. Não, mas o segundo foi o furo é porque. Lembra que no começo. Todo mundo viu o Volta para o Futuro? No começo do filme, ele manda pro futuro cachorro, lembra? Se ele manda do futuro cachorro, ele não tá no presente. No segundo, como é que ele vai ver ele no futuro? Não tem como, tá ligado? Só que, pô, o filme é da hora. Não, e tem vários filmes. Mas o que? Não tinha o roteiro na época, e acontece. Quando você faz correndo as coisas, vai acontecer isso. Por isso que fazer coisa sequencial, fazer coisa assim, acontece. E por isso que tem que ter muito cuidado na fase do roteiro, na fase de layout, porque na hora que você vai desenhar, se tiver alguma coisa, o desenhista vai desenhar. E se você que está desenhando, você vai desenhar. Porque o olho fica viciado. E aí é o trabalho para editor. Só que 99% das publicações saem não da editor. Só se saem para editora. Porque aqueles independentes, às vezes eu pego, faço um evento, alguma coisa, às vezes eu compro, alguém me dá um quadrinho. Você fala, pô, se o editor tivesse tocado nisso aqui, ia ficar da hora. Um monte que é assim. Então assim, é por isso que tem que ter o pé no chão, mas assim, vai ousando, entendeu? Outra coisa que é importante também eu falei de mangá, um monte de gente quer fazer mangá, tem que ler quadrinho italiano. Cara, é o que eu mais falo aqui. Muda a referência. Eu amo várias coisas. Mangá é o que eu menos leio de todos, porque eu sou ruim pra acompanhar a série. Assim, eu já li muito super-herói, eu era o cara que lia Marvel inicialmente, faz um momento. Mas aí eu fui cansando, vai repetindo. Virou Power Ranger, né? Virou Power Ranger. Mas é o mercado, é aquilo lá, a produção vai indo. E tem público, o público se renova. Por isso que tem que fazem um reboot, não sei o quê, o pessoal que é leitor que se mantém reclama, mas nessa hora eles catam um novo público e começa tudo de novo. E nessa época eu achava, não, eu vou escrever o Capitão América,
Eu achava, né? Aí você começa a ler outras coisas, você começa a puxar outras influências, você fala, pô, peraí, legal, né? Ler aqui um mangá, ler um Bonelli, é muito importante. Porque tem que ler livro, tem que assistir filme, tem que variar, não pode ficar preso. Se você só ler mangá, você vai pegar piste de lá, que é uma linguagem muito específica, de uma cultura muito específica. O Lembro uma vez, que falou pra mim, ele falou, cara, se o Akira Toriyama só lê esse mangá, ele nunca escreveu Dragon Ball. Sim, só 100%. Que é uma lenda chinesa, cara, a lenda do macaco, né? Um monte de coisa assim, que é coisa porque ele nunca leu um quadrinho sobre a lenda do rei macaco e tal. Então assim, tem que ter várias referências, né? É legal assim, eu já li muito com escritor, tudo quanto é jeito. E, cara, todos são bem cultos, tá ligado? Assim, vida. Sei lá, pega a vida. Assim, é claro com vida, assim, ou tem muita experiência de vida. Pega o Alan Moore era uma maluca, bicho. Com todo tipo de gente. O Alan Moore, ele. Você consegue ver na obra dele o quanto de coisa que esse cara construiu de tudo. Hoje em dia ele escreve pra ele. O Alan Moore chegou num ponto da carreira depois de um certo nível de fama, onde ele escreve os quadrinhos pra ele. E se você entendeu, ótimo. Se não, foda-se, eu sou o Alan Moore, eu faço o que eu quiser. Eu acho que o Alan Moore falta limite. Não, ele abriu uma editora pra publicar os negócios dele. Você vai ler os negócios e fala, cara, ele tá escrevendo coisa que é um tratado, que é um documento que foi encontrado no século XV, que ele teve acesso nas pesquisas dele, e ele coloca no quadrinho. Aí isso reflete muito nosso povo, que a gente é um povo muito misturado. Então, assim, nós temos pessoas da Itália, pessoas da Holanda, o pessoal que era daqui, que é o povo original. Então, tipo assim, a gente é um povo multicultural. E isso se reflete na produção de tudo. Isso é muito legal. E você falou sobre quadrinho francês, eu vou dar uma dica de uma coisa para estudo. Quem tiver possibilidade e tal, comprar os quadrinhos da Disney que estão saindo, não é propaganda da Panini, não ganharia nada fazendo essa propaganda. Mas os quadrinhos da Disney que estão saindo nos álbuns, assim, pelo menos folheia se for numa livraria. É da É. Cara, eles pegaram a nata assim, dos quadrinistas e eles estão fazendo Perfeito. Nossa, que da hora. quadrinho Disney. Cara, Caraca, deve ser foda, mesmo. É outro Vou dar uma nível, olhada. é outro nível e ele tem uma brincadeira narrativa. Tem uns que saíram agora que eles falam que são quadrinhos que foram encontrados num arquivo. Na verdade não é, eles fizeram agora. Só que daí tem página faltando, tem página que tá rasgada. E brincar com a narrativa. Com a narrativa, com a linguagem. Com a linguagem. O quadrinho permite que esse aspecto visual seja explorado da forma que você quiser. Você pode fazer desde uma clássica, tipo, uma grade clássica, ou você pode dar uma de Frank Miller que reinventou a forma de fazer quadrinho nos Estados Unidos, quebrando, fazendo 60 quadros numa página. A página aqui desse aqui, eu puxei uma influência meio Frank Miller, porque na hora que eu estava escrevendo. Porque é isso, entendeu? Frank Miller tem vários problemas. Eu tenho com ele, mas é ideológico. Mas é um baita, um quadrinista e ele brincou muito com isso, porque não tem limite, entendeu? Só que para saber fazer isso que ele fez, ele... por exemplo... Caraca, 20 quadros, tem um monte de coisa acontecendo. Parece que eu vi essa página, a gente tinha tipo umas 6 folhas do doc do Word, entendeu? Quando eu pego E toda vez que você escreveu alguma coisa que você olhou, você fala, porra, Thiago. Mas por isso que eu coloco bastante referência visual. Se estiver escrevendo um roteiro, mesmo se você estiver desenhando, salva referências. Olhou alguma coisa que chamou atenção, putz, vou puxar essa aqui, vou salvar para usar como. Não é plagiar, plagiar é cria. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é: tu curte o roteiro fechado ou o roteiro mais aberto? Faltou falar isso, né? Vocês sabem a diferença do roteiro aberto e fechado? Roteiro aberto é uma coisa, é o Marvel Way, né? Que você escreve o argumento, começo, meio e fim, e deixa o desenho ser solto. E eu acho que isso depende, né, sobre gostar. E o roteiro fechado, que é o que eu gosto de escrever, que é o estilo Alan Moore de fazer, o Alan Moore é pior, assim, cada quadro dele é uma página de descrição. Tanto que você vê que essa minúcia faz sentido, quando você lê, você fica impressionado com a quantidade de elemento que tem e tal. Eu gosto do fechado porque eu consigo detalhar melhor
o que está na minha cabeça. Para mim isso é muito bom. Porém, se eu confiasse muito, tivesse muita sintonia com quem estivesse desenhando, não faria muito trabalho. Não, porque eu não fiz isso. Vai. Porque tem coisa assim, por exemplo, uma vez eu peguei um roteiro do Rafael Fernandes. Era na Grécia Antiga, ele queria fazer. Acho que ele tava lendo Prometeia. E quer fazer aqueles. Aí ele queria fazer cheio de coisa, eu falei, eu bati o pé, eu não faço. Eu não faço, cara, eu nem sei fazer. Eu não sou designer, cara. Isso é importante. Não, foi muito profissional da sua parte. Não, eu falei, cara, mas não tem nada. E assim, não tinha nada a ver com o que eu tinha desenhado até então. Por exemplo, era uma cena que era a morte do César. Essa antiga, né? Que toma as 23 facadas. Não, antiga. Bom, toma as, acho que é 31 facadas, não lembro. Eu desenhei uns 31 quadros, só que ele queria fazer um negócio muito rocambólico. Eu falei, cara, não é minha pegada, eu não vou fazer. Eu até sei de onde, no Prometeia, que é uma obra do Oliver, tem 2 páginas que contam o nascimento, ela é um símbolo infinito, né? Os 4 limites assim. Ele queria fazer só que o símbolo do... Aquele egípcio, sabe? Que é um... que é uma cruz e que tem a parte redonda em cima. Esqueci o nome. Não lembro. Esqueci o nome. Cara, ele queria fazer eu falei, cara, eu não faço. Não, mas não, às vezes as coisas não funcionam. E tem que ter um desprendimento. Se você escrever só o roteiro e o desenhista vai fazer, ele tem outro tipo de olhar. Já aconteceu muito de roteiro meu, o desenhista fala, cara, essa página não funciona desse jeito. Isso aqui eu não vou desenhar assim por causa disso. Ó, o que você acha disso? Não só ego. O produto final, a obra é acima de tudo. O ego mata qualquer coisa. Não tenha um ego e aceite consigo mesmo. Isso que ele falou é uma coisa maravilhosa de ter falado. Não vou fazer. Não dá. E provavelmente não funcionaria. Mas se você ficasse com vergonha, é claro também. Se o Alan Moore contratar o roteiro, ele fica lá todo faz o que ele pediu, Dani. Faz o que ele pediu, nem pergunta. Tem uma história do Marcelo Campos, né? Quando ele trabalhava pra Marvel, aí ele recebeu do Doutor Estranho, né? Que era do Len Wayne, que é o cara que criou o Wolverine. Ele criou o Monstro do Pântano. Que Monstro do Pântano. Aí ele recebeu e era tipo 3 linhas, assim, o roteiro dele. Era o roteiro mais aberto que eu já vi. Aí ele falou assim, cara, pro editor, né? Ele mandou um e-mail falando, olha, como que eu vou desenhar? Do nada aqui. Eu falei, eu nem muito desenho. E ele criou a história inteira. É o cara que criou 2 personagens que assim são. Então até hoje aí, o cara criou o Wolverine, o cara Então assim, se for o caso, beleza. Se não, é conversa. É igual ter uma banda, é igual um relacionamento. Às vezes é pior que relacionamento trabalhar com padrinho. Tem umas pessoas que são difíceis de relação, mas tem que ter menos ego e mais conversa, mais diálogo. Porque no fim é isso, você quer ver o público. A parte mais legal de fazer não é ficar milionário, dificilmente eu vou ficar milionário. É ver as pessoas lerem história, é receber relatos. Ou a minha história do primeiro livro quântico, que é da Mãe Guerreira, chama. Isso é da hora. Eu recebi, até hoje eu recebo gente que tem acesso a ler. Eu pus ela até no meu Instagram completo. Eu escrevi pra minha mãe, como homenagem a ela, né? Tipo assim, o que acontece ali não aconteceu comigo, óbvio, porque é um negócio que se passa na Segunda Guerra. Mas assim, a ideia do que é algo que aconteceu na nossa vida. Então, tipo assim, é uma história bem humana. Então eu recebo muita gente, manda mensagem falando, caramba, chorei, eu lembrei da minha mãe, eu lembrei do meu filho, eu lembro, tipo, essa é a parte gratificante. Ganhar dinheiro é ótimo, é a melhor coisa do mundo, o sistema capitalista precisa de dinheiro. Mas no final das contas, assim, a gratificação vai vir de gente lendo. Isso é a parte que tem que estar. E a arte também, pô, o pessoal olhar seu desenho e falar, cara, a gente falou aqui do André Diniz, pô, ele achou o traço dele. Porque é coisa legal, você criou uma arte que a pessoa bate o olho e aí vocês podem pensar no desenho que vocês pensarem. Você falou do Toriyama, todo mundo sabe como é que é o traço do corpo, aquele músculo. Agora é quando fala assim, porra, fez de qualquer jeito, hein? Fez de qualquer jeito, tava preguiçoso pra caralho. Se lascar, mano. Mas então assim, essa é a parte legal. Outra pergunta, assim, eu tenho dificuldade. Eu escrevo também, mas não tanto.
Rapidinho, só. Não, estou marcando. E como é difícil se botar na pele do outro. Por exemplo, um homem, você vai escrever um roteiro que é uma protagonista feminina, ou uma antagonista, sei lá, que é totalmente diferente de você. Sim. E aí, como é que é? Aí, por exemplo, no meu livro tem três núcleos principais. A principal é uma menina, que é a Wanda. Primeiro que assim, você pesquisa bastante e conversa com mulheres. Né? Aí você fala, tá, mas eu sou mulher. Se for para escrever um cara, se é uma pessoa negra ou uma pessoa indígena e tal, você quer escrever sobre isso, não tem entrevista. Contanto que você, obviamente, você não quer tomar o protagonismo de uma outra pessoa, né? Mas assim, se você quer escrever sobre, criar personagens que não representam você, mas tá, tem um limite, né? Mas faça essa pesquisa direito, converse com uma pessoa, vai escrever. O pessoal gosta muito de escrever folclore. Folclore é uma coisa complexa. Porque o folclore brasileiro ele não é Monteiro Lobato. E aí você vai numa região, você vai no norte, sei lá, você vai em Manaus. E o pessoal vai estar falando sobre os mitos que a gente, né, do folclore, eles vão estar falando de um jeito. Aí você vai no Pará, vai estar em outro, você vai, sei lá, em Pernambuco, vai estar. Então assim, porque o Brasil é enorme. E isso tudo são histórias que eram contadas, é o folclore, né? O folclore, então assim, é o conto do povo. Quando o povo foi passando para o outro as narrativas, é igual a Bíblia. Cara, aqui na Baixada para a capital já tem uma diferença. Cara, São Paulo de bairro a bairro tem a diferença, por exemplo, entendeu? Tipo assim, então assim, é questão de pesquisa e é questão de também ouvir crítica. Pô, sei lá, eu quero escrever sobre uma personagem, né, a personagem principal aqui era uma mulher, e eu escrevo, daí eu dou pra uma mulher dele, ela fala, puta, nenhuma mulher faria isso. Aconteceu isso um problema com o Edgar Rice, que é um dos meus roteiristas favoritos. O filme novo dele, que é Last Night in Soho, a personagem principal, todos os caras que eu vi gostaram desse filme. As mulheres não. Porque todo mundo falou, uma mulher não agiria dessa forma, né, diante daquela situação. A Larissa, por exemplo, ela super gostou do começo do filme, ela falou, mas nenhuma mulher agiria assim. Faltou ele conversar com uma mulher. Acontece pra mim muito quando é livro ou filme dirigido por mulher. Às vezes eu olho, cara, o homem não age desse jeito. É a mesma coisa, assim. É que o homem não reclama, né? Ele só ignora. A mulher vai lá e. Não, tá certo, Tá certo, não, mas às vezes eu vejo assim, eu tava vendo. É que eu me burro, você não é que a gente Não, tipo assim, não, mas assim, eu falo assim, você qual série que tava vendo agora? Eu falei, eu tava vendo com a minha mulher, ela falei, caralho, que idiota nessa série, velho. Pô, tem um cara, sei lá, mas é esse negócio aí de. E não tem que se limitar, não tem que ter medo. Tipo assim, por exemplo, quer escrever sobre a transição de uma pessoa trans. É um assunto difícil para quem não é, para quem não faz parte. Só que você conversa com pessoas trans, vê como é que foi a experiência, entenda, e durante esse processo vai mostrando. Se você quer falar sobre tocar em pontos sensíveis, assim, beleza, você não vai escrever só coisas para você. Né? Tipo, você escreve só se retratando. Aí se você é um homem branco cis, você vai escrever uma coisa assim. Ou você vai pesquisar. Então, a pesquisa sempre é tudo para qualquer coisa. Seja da parte do desenho, da parte do roteiro, construção de personagem, que é muito importante fazer antes de começar a desenhar, porque tem uma galera que eu percebo história que começou no desenho. Não cria o personagem. Mais ou menos, vai, o Lula você pensou bem. Não, mas às vezes acontece. Mas claro. Tem personagem que não desenvolve. A maior parte das histórias começa pelo título. Não tem nada. Você cria primeiro o roteiro depois do desenho? Não fica melhor, tipo, você fazer a imagem e dentro da imagem você construir? Mas no desenho. Que é o meu desenho. Aí é todo. Eu acho que esse é um erro, sabia? Fica mais criativo, porque você vê as características e cria a história. Então, mas daí que eu falei, no caso como no desenho, eu busco referência. Entendeu? Aí eu pego uma referência e. Pô, esse quadrinho aqui tem os personagens principais. Esse aqui, o personagem principal que é o Theodoro, ele é inspirado no Sam Rockwell, que é um ator que eu gosto muito. E eu queria que ele tivesse o tipo de expressão, porque combina com o personagem, o tipo de atuação dele combina. Então eu peguei,
várias imagens dele para ser pro desenho. Porque é o tipo de pessoa que eu queria que ele fosse. Entendeu? E tem o Michael B. Jordan também. Entendeu? Porque assim, como eu não desenho, na verdade eu particularmente sei desenhar. Não bem pra caramba, né? Mas eu sei me virar. Eu consigo. Mas eu nunca consigo fazer 2 desenhos iguais. Eu faço um personagem, Nem eu. ele nunca fica igual, né? Tem que enganar, não. Bota um bigodão, aí o cara tem o bigodão lá. Tem uma galera que faz bem pra caramba o negócio lá. E aí eu desenho, às vezes eu desenho, mas eu não faço isso pro desenhista, normalmente. Normalmente eu pego pra mim, daí eu vou puxando referência assim e tal. Ou eu deixo na mão do desenhista, eu faço uma descrição. Sei lá, o Teodoro, homem branco por volta dos 40 anos, com marcas de expressão, isso, aqui, você pode fazer descrito também. Pensa na vida toda pregressa, cara. Pai, eu penso. Não, pai e avô não, mas a vida do cara eu penso. Porque um tema que eu gosto de abordar é culpa. E eu sempre penso o porquê que aquela pessoa tem tantas. Isso às vezes me tá. Vocês vão ver, você fala, pô, você falou uma merda. Tá se vendendo como se fosse Machado de Assis, é uma porra. Mas é legal. Quanto mais tridimensional você pensa no personagem, mais tridimensional ele vai ficar na história. Turma da Mônica, por exemplo. Se você pensar bem, todos têm um tipo. Cascão não toma banho, Cebolinha tem a língua presa, a Mônica, só que eles são bem tridimensionais. Todo mundo, se eu perguntasse pra alguém, como é que é o Chico Bento? Não ia falar só, Chico Bento é caipira. Não, caipira, ele gosta da natureza, ele tem um sotaque muito específico e tal. Quanto mais elementos você colocar no personagem, mais tridimensional ele fica. E isso é uma coisa que eu odeio quando é um personagem mais dirigido. Pode ser o melhor filme mais dirigido, o melhor quadrinho com o melhor desenho, ou o melhor livro com a melhor edição, aquela coisa, capa dura, bonitona na estante e tal. Se o personagem não cativa, a história não vai nada. Eu até penso esse exemplo, mas é meio antiético. Mas precisa pensar, quanto mais elementos você. Se for de vinho, nossa. não. Se for de vinho, Não, eu vou. Sei lá. Melhor Mas não. assim, mas eu vai ver. É foda, né? Eu às vezes fico meio se sentindo mal, se falar mal do trampo dos outros. Mas vocês querem saber qual é a coisa que foi a dica de ouro que eu recebi do André Diniz? E tipo assim, eu mudei até o jeito de escrever no meu livro, algumas coisas, alguns elementos. Isso é um problema, é uma coisa que me afasta de Shone. Personagens perfeitos. É o melhor espadachim do mundo. É o melhor lutador, é o melhor. Tudo que é melhor é um saco. Tudo. Então assim, o personagem defeituoso é maravilhoso. Na narrativa japonesa tem Muito disso. Mas assim, deve dar o. Porque no próprio pensamento cultural. Porque eu acho que eles exigem deles mesmos isso. Assim, mas quando você conhece tem muito lá o personagem que ele já é foda no começo já. Você não tem essa. Agora no Eu Shonen gosto, tem. eles fizeram, no Japão tem a resposta a isso perfeita no Plástico. Que é uma sátira a isso. Entendeu? Eu adorei, claro, depois eu me cansei de ler porque é muito longo, assim, né? Mas os primeiros volumes, assim, o livro é isso, tem que zoar. Porque personagem perfeito, tem uma série de fantasia que eu li, não vou falar. Todos os personagens são perfeitos. É o melhor espadachim, é o melhor arqueiro, é o melhor poeta. Primeiro que poeta, se você vai escrever o melhor poeta, o George Martin falou isso. Você tem que ser o melhor poeta. A não ser que você não coloque poesia no seu livro. E se você quer escrever sobre isso, melhor espadachim, você vai desenhar, as coisas estão certas. Vai ter que ser, vai ter que manjar de esgrima. Então você precisa tentar. O Islandante que eu falei agora, o cara manjava de basquete. Você lê aquilo lá, você vê o ritmo das páginas, é um jogo de basquete. Porque você precisa representar isso. Então toma cuidado com esse tipo de coisa. É muito perigoso. E não faça esse negócio do Goku. Eu preciso. Mais um poder. Vai subir. A resolução vai ficar muito brava. O overpower, né? É legal. Mas é legal no Dragon Ball. É legal no Naruto. Que também é culpa da forma de publicação deles. Sim. Não faz sentido fazer uma história fechada com essa
coisas seriadas às vezes influenciam muito. A Marvel tá tendo isso no cinema agora claramente, assim. Que é coisa seriada exige que você vai esticando. Sempre por isso que eu gosto de coisa fechada. Você escreveu naquele espaço. Eu gosto do mercado japonês. O mercado japonês me atrai muito fácil, porque assim, tem 30 volumes, mas realmente o cara comprou em 30 volumes. O One Piece me compra, isso aí é um fenômeno. Eu nunca vou começar a ler One Piece. Nunca. O Ishinoda já morreu. O Ishinoda já morreu. Tem um monte de outro lá fazendo lá. Eu tenho certeza que ele faz bem, porque ele consegue segurar todo mundo por 1000 edições. Deve ser bom pra caramba. Eu acredito na palavra de todo mundo. Mas eu não tenho tempo. A minha vida vai acabar uma hora. Eu não tenho tempo pra começar essa hora. Eu devia ter começado nada. Bom, gente, perguntas. Igor. Vai, Igor. O que eu queria perguntar antes é que, por exemplo, eu antes, hoje em dia tá mais difícil, mas antes eu ficava muito de criar ideias e tal, e compilava elas, né? Às vezes eu anotava ali. Deu uma parada que eu super de meu Evernote, tava tudo perdi tudo, né? Era mais desanimado, mas eu queria voltar a receber uma coisinha ou outra ali, mas eu nunca chegava uma coisa e eu seguia pra, tipo, planejar tudo certinho, né? Era mais ideias que eu queria fazer do que de prosseguir. Eu sempre tinha essa dificuldade de prosseguir, continuar, tipo, e acabar aquilo. Entendeu? O que você acha de interessante para ter uma pra fazer isso aí dar certo? Ou tipo, algumas dicas que pode ser legal para fazer? Você sabe que isso todo mundo passa por isso. Sim. Sabe aquela coisa que você pensa que você é super especial e não tô usando você, Não, mas sim. quando a gente percebe que todo mundo passa por isso, ter ideia, que é a minha parte favorita. Por mim, se eu pudesse, eu só tinha ideias. Anotar, o Mark Millar faz isso. Ele tem a ideia do conceito, ele tem um time para fazer para ele. Mas as ideias são boas, são bem definidas. Enquanto você não for assim, primeiro, nunca perca uma ideia, anote tudo. Tudo. Puta, pensei assim, um cara que come cocô e de repente ele vira Godzilla. Uma ideia idiota. Mas Vai saber se daqui a 10 anos você está olhando suas coisas e fala, cara, mas e se na verdade tal coisa foi feita assim? Aí a sua obra-prima surge dali. Anote todo. O que eu pego de ideia reciclada minha, não está escrito. Eu tiro coisa de tudo quanto eu estou escrevendo, principalmente quando o livro, que tem muito espaço, tem muita página, às vezes você vai contar um negócio e fala, pô, isso não está legal aqui, eu tiro. Mas eu não deleto, eu uso para outra coisa, entendeu? A história minha do Rei Amarelo, eu estava um dia vendo, que é uma história que se passa num lugar Amish, né? Amish são aquelas pessoas que, né, eles não usam tecnologia e tal, eles vivem como se fossem do século XVIII. E eu estava vendo um documentário sobre eles e eu vi que eles fazem boneca sem rosto para as crianças. Porque não pode, porque senão seria um hindu, né? Seria uma coisa contra a religião. Né? E eu fiquei com isso na cabeça e anotei, boneca sem rosto Amish. E ficou lá no meu computador. E um dia eu estava mexendo no bloco de notas e surgiu a história e ganhou um prêmio. E essa história todo mundo me elogia até hoje. Todo mundo lê e fala, caralho, isso é foda e tal. Então nunca perca uma coisa. Só que saiba cortar. Tem a frase, né, que é o Kill Your Darkness, né? Às vezes o que você pensou é uma merda. Então, tipo assim, putz, a minha história tá legal, mas essa cena não tá funcionando. Talvez não tá funcionando porque é eu jogava bastante RPG e tal, eu usava criar bastante personagem, né? Criar história de personagem, eu faço bastante isso, tipo, não tipo uma história, eu não tenho tanto prazer em criar uma história assim, um roteiro, uma história. Eu gosto de criar história para personagem, história para personagem e tal, também essa coisa, mas uma hora eu vou ter uma coisa ali, se encaixa tudo ali, eu faço alguma coisa, mas ou você pode escrever uma coisa focada, por exemplo, você gosta de criar personagens, às vezes você pode escrever uma coisa focada em um desses personagens. Eu adoro história pequena. Eu tenho uma ideia de uma história pro Justiceiro, da Marvel, que eu tenho na minha cabeça há muitos anos. É óbvio que eu não vou fazer pra Marvel. A Marvel nunca vai me chamar, sou brasileiro, eles não aceitam. Pra desenhista sim, proteção não. Que era o Justiceiro sentado num bar conversando. Só, não acontece nada. Não tem morte, não tem nada. A treta é nas palavras. Eu amo coisas assim. Aí eu tô falando isso aqui, alguém rouba, vai pra Marvel, ganha um monte de prêmio. Ó, eu tô de olho em vocês aqui, depois você passa uma lista de todo mundo. Já aconteceu que nem tu comentou do Mark Miller, que ele tem ideias legais, mas ele não sabe concluir as histórias. Tu já sabe, já acontece contigo? Tipo, começa a história boa e não sabe como termina? Acontece sempre. Mas assim, comigo não acontece tanto, mas não porque eu sou melhor que o Mark Miller, nem do que o Stephen King, que ele fala. Eu vi que você queria perguntar um negócio, eu vou terminar uma história é mais difícil que começar. Por isso que eu falei para não fazer série longa. É uma arte
Começa pelo final? Eu penso na história começo, meio e fim. Eu Não, no não, começo mas e no final. Mas, por exemplo, a ideia dessa história, dessa HQ aqui, eu pensei nela, mas eu pensei que ela tinha que acabar. O desenvolvimento meio foi enquanto eu fazia. Tipo, só Enquanto eu ia fazendo o roteiro. Tipo, tu só começa um projeto se tu já tem em mente o fim. Isso é o meu método. Tem gente que faz, não faz assim. E não quer dizer que é ruim, que é errado. Isso vai variar. Tem gente que não é bom pra terminar e coisa assim. Só que você tem que aceitar que às vezes você não sabe terminar o final. E às vezes isso mata uma história. Tem casos gigantescos que o cara não soube terminar. E o Guerra dos Tronos aí, o Planeta de Gelo e Fogo, ele tá com um problema que ele expandiu tanto a história que terminar, mas não é que ele não sabe terminar. Ele vai saber terminar. Só que ele expandiu demais a história. Pra começar a encerrar aquilo, que quando eu li o quinto livro eu falei, acabou. Não tem mais como adiantar daqui. E não é porque ele errou, é porque ele expandiu demais, assim. Então a gente tem 15 pessoas escrevendo isso com ele. É muito. Coitado, ele tá com a mão levantada até com Gesso. Tipo, como que você percebe que gostou? Você tem uma ideia, aí você começa a trabalhar nela, fala, não tá dando certo, dá uma pausa. Como você percebe que tipo, é hora de desistir daquela ideia mesmo? Tipo, não tá funcionando, vou partir pra outra ideia. Eu vou implementar isso aí. Não, fala. Eu ia falar, ele deu uma resposta agora. Não, e como é que tu decide que eu vou investir nessa ideia? Ah, essa é boa, hein? Porra, a minha, cara? Essa é boa, e essa também é boa, essa daí. A junção Não é que é meu aluno. Não, ela tá ensinando bem. Seu aluno. Não, mas sério, assim, às vezes a sua melhor ideia é uma bosta. É? Eu tenho umas ideias anotadas que eu não vergonho de ninguém. Mas eu tenho certeza que de algum jeito eu vou fazer elas ficarem boas. Mas é isso. Só que assim, ela é uma bosta porque você não se envolveu na direita. Entendeu? Às vezes falta dar aquele polimento. Sabe uma coisa que é muito importante de reconhecer? Eu não estou no nível para contar essa história. Sabe? Você pega, por exemplo, Tolstói, sei lá, Dostoiévski. Antes de fazer Crime e Castigo, antes de fazer Guerra e Paz, quanto que eles deram canelada para fazer aqui? Entendeu? Então assim, tem que aprender a ter humildade, entendeu? E tem que... Uma coisa importantíssima, saber o que dói. Tem um cara que me xinga tanto por causa dessa história na Amazon, você entra na Amazon, o cara mandou, todas as outras reviews são elogiando. Eu não lembro de nenhum, mas eu lembro do cara me xingando. Cara, eu tenho um hater, eu tô louco pra dar um abraço nele. Todo mundo fazia review do Lula, ele mandava um textão lá, eu falei, caralho, mano, por que esse maluco? E sabe que é legal? Ele ia te tratar mal bem, É? porque hater na internet é muito... A internet não é muito um bom lugar para você ler críticas, mas assim, tem que saber. Tem que saber. E as pessoas na internet, elas desumanizam a gente. Então assim, o cara fala, meu, que nem ele fez o Lula. Também tu não pode se empolgar com um cara fala que tu é um gênio. E tem. Aí fala, pô, nenhum nem outro. Eu já ouvi que eu era um gênio, tipo assim, eu falei, eu sou mesmo, mas né? Bom. Ele respondeu a tua, né? Mas é isso, humildade. E saber a limitação. A gente é limitado. Você pode, com o tempo, melhorar. Mas aquela ideia não está funcionando, deixa de lado e começa outra. É igual o desenho. Igual desenho, igual desenho. Fala, Trabalhando como editor, mas ainda tá fazendo roteiro. Fácil. Tá aceitando o portfólio do pessoal, o pessoal pode mandar, como você tá Já tá aceitando. aceitando, ele acha que é um negócio que tipo assim, eu fico sentado num trono de marfim, assim, ó, bem, cara, eu tô meio parado por causa da pandemia, realmente me travou. Agora meu foco é terminar One Reis. Eu vou fazer com ele, que ele veio falar comigo, que eu tenho um roteiro pronto. O que eu preciso fazer é só porque eu escrevi em eu 2015. pedi 3 vezes, eu falei, não, tá bom. Deixa o cara, né? Deixa ele quietinho. Aí eu comecei a fazer um HQ agora. Não, mas, Não ganhei. mas porque foi um negócio solto assim, e já estava pronto. E foi uma ideia recusada. Foi uma ideia recusada, Terra Graco, inclusive, que é uma coletânea de espaço. Porque não cabia ali. E eu não joguei fora, eu deixei o roteiro pronto. Mexi nele depois, aumentei o número de páginas para lançar ele independente, e ele ficou, eu não lembro quem ia desenhar isso daí, e acabou não rolando. E a história ficou desde 2015 para cá. Aí quando ele veio falar, eu falei, cara, eu não tô escrevendo agora, porque eu tô terminando meu livro. Meu foco é esse. Mas eu tava com a ideia parada lá. Ah, cara, você tem meus contatos, cara. Perguntei se vai ter molecada Quem quiser aí, sabe procurar nas como redes chegar, sociais, né? se tiver uns desenhos tá bom aí,
Não, por exemplo, a Você não aceitou, né? A gente não conseguiu, acho que a gente em 2018 a Draco queria fazer um negócio sobre a Segunda Guerra Mundial. Aí eu cheguei a mostrar o portfólio. Ah, sim, mas não sobre a Draco, né? Mas aí foi faz um tempão, isso aí rola. já não rolou na Draco mesmo. Não, saiu da Segunda Guerra depois de um tempo, teve demorou pra algum caramba, lance, sei lá, eu não participei dessa. Enrolar. Eu cheguei a fazer um teste pra isso daí. Eu fiz uns personagens, criei uma história lá e tal. Só que na época, tipo, rolou porque. Bom, mas tem uma coisa. Tá legal, não. Ah, tentei uma coletânea, não foi aceita a minha história. Eu sou um lixo. Às vezes não tava na pegada. Não, às vezes errada. Não, e às vezes tá ótima essa história. Só que ela não coube no conceito. Ah, mas a editora não me passou o feedback. É muito raro. Feedback. É muito raro. Às vezes, na Panini, às vezes, tem gente que pergunta pra mim, como que eu faço pra mandar quadrinho? Eu falo, manda! Não tem espaço, não é assim que funciona. Tem que saber, quer entrar no mercado editorial, quer publicar por uma editora, faltou falar isso. Existem as editoras que publicam. Só que você não vai mandar um quadrinho pra editora que publica Bíblia. Vai mandar poesia um livro de poesias, de contos para uma editora que só publica Dark Side. Você entendeu? Tem que saber procurar a coisa certa. E às vezes a sua história não cabe naquele contexto, mas às vezes você acha outro. Eu odeio a pessoa que eu vou falar, eu odeio ela, eu odeio tudo que ela representa, mas ela é uma boa história. J.K. Rowling, ela foi em 17 editoras recusar Harry Potter. E ela acabou achando uma. Aceitou. Acontece. Então assim, nem sempre o problema é a sua. Mas é bom que você olhe e fale, mas será que eu erro por isso? Se não tiver feedback, olha. Não, mas tá bom, mostra às vezes, é bom ter o leitor velho. Né? Você mostra assim, o que você acha disso aqui? É uma merda, moleque. Eu gosto. Mas às vezes é isso. Mas como eu disse, nunca joga fora das coisas. Salva tudo. E às vezes vale a pena liberar na internet mesmo e alguém se colocar, né? Você conhece o Moreira? Sim. Sei. O Moreira tá fumando, fazendo público em Guaraná no Twitter. O cara lança pela internet, Silva João. Não, daquele vídeo, né? Esse aí era tipo assim, eu conhecia ele no Twitter como Twitter, a gente se conhecia e tal, depois começou a fazer feira junto, de repente o cara, eu fui ver ele. Olha aquela feira Não, lá? O Butantan foi. Tava lá. Esse o cara me xingou lá, que eu não fui. Esqueci o dele, mano. Compra quadrinho de todo mundo. Inflação arte. Não, eu esqueci o dele, gente boa. Não, mas não fuma. E é isso, às vezes, tipo assim, eu vejo muita gente que está começando a fazer quadrinhos que acha que só empresta o quadrinho. Quem disse isso? Porque a Netflix é menos foda do que um filme. Não é. Fala aí, Dan. Sim, eu tenho 80 volumes. Eu tenho um objetivo, só que eu não sei como eu posso chegar nesse objetivo. Eu quero fazer uma gráfica nesse período, só que eu não sei qual é o primeiro passo, como chamar a atenção. Isso é muito específico. Não, eu também cara, queria fazer, e olha que eu trabalho com ela. Tem que publicar muito até o cara achar que tá preparado. Hoje é o Sidney, né? Que cuida disso. Não, é um projeto dele. É dele, né? Eu tô sendo gravado, mas olha, eu vou falar uma coisa pra você. O Sidney, ele presta muita atenção na cena dos quadrinhos. Ele lê. Quando ele lê isso aqui, ópticos, ele me mandou um feedback, ele mandou um áudio assim, ele gosta de mandar áudio. Ele manda áudio. O jeito dele. Amiguinho. Aí ele manda um áudio, fala, explica, critica, é um editor. Vai criticar, se tiver alguma coisa a criticar. Não, crítica não é babaca. Ser babaca é que a gente ser crítico. Aí ele fala. É a opinião dele. É a opinião dele? Às vezes a sensibilidade não é. Às vezes a história não é pra. Às vezes a história não é pra gente. Eu tenho certeza que tem muita coisa que vocês gostam que eu devo odiar. Não quer dizer que é ruim porque vocês gostam, não quer dizer que eu sou ruim por não gostar. Às vezes não gosto, não alinha essa história. Sei lá, não vou ler um shoujo, nem um shoujo, não é pra mim, tá ligado? Mas eu sei reconhecer, ó, tá bem feito, eu ali, às vezes. E tem coisa que às vezes... Não é que eu tô lendo um, eu sempre tô lendo um. Lá.
Aí, Clay. Tá se Pagar a entregando, língua, hein? vai pagar a língua. Eu sou- Paguei a língua. Ah, isso é uma merda. Mas o importante é não ter preconceito com as coisas. Mas sobre a sua pergunta, seu objetivo é legal. É bem legal. E eu acho que, tipo assim, dá pra você. Sabe que é uma coisa que é importante? É não ser chato com esse objetivo consigo mesmo. Pensar que é seu único objetivo. É o que ele falou, vai brincando, O vai cara fazer. que tá na Disney que se frustrou. O objetivo era na Disney, chegou lá, não era, pô, não curti. Você viu que é um trampo. É um trampo, Não, o trabalho é um trabalho. é o cara que luta pra comprar Ferrari, depois ele descobre que é um carro. É verdade, Por isso que E a galera virou um carro. É. Mas assim, é isso, entendeu? Tipo assim, porque às vezes a sua ideia que você pensa, nem vou te perguntar. Mas assim, a sua ideia que você pensou pra gráfica e você falou, caralho, que foda, essa é a gráfica do, sei lá, do Google. Porra, melhor Cara, pensando de ideia. aleatório do Você sabe que a minha ideia, fica registrada aí, a minha ideia é da Dona Pedra. Por isso que eu falei que nunca vai acontecer, porque não dá nem pra apresentar isso pro você, eu quero falar. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou escrever uma história de uma pedra. Por que precisa ser a Dona Pedra? A minha ideia eu gosto bastante, vou defender ela de qualquer forma. Eu não preciso apresentar ela pra fazer uma gráfica independente, porque comercialmente ela não faz muito sentido. Se o Everton viu o Everton chorar com a cena da pedra, não dá pra ser. Não, o final da história é um final, um dos finais mais tristes. E eu não gosto de escrever histórias com finais felizes. Não quer dizer que é um final pesado, morte, mas eu não gosto muito de finais felizes. Isso não é dentro da minha sensibilidade. O final mais triste que eu já escrevi é o da pedra, dessa história da pedra. Então, às vezes, essa sua ideia pode virar um negócio muito foda. O que tem? Tem alguma história que era feita para um personagem, uma história famosíssima, que era feita pro Batman e acabou sendo feita pro Demolidor. Última Caçada de Prey. Era uma história do Batman. E aí, Quando teve The Matrix, ficou vendendo tudo, aí virou aquilo do virou a história do Homem-Aranha. Homem-Aranha, que é uma das mais famosas, assim, premiadíssima. Então, às vezes tem isso, entendeu? É claro, a estrutura de trabalhar com uma gráfica e sair pela Panis é a consagração. Mas às vezes, sei lá, você escreve essa história e você ganha o prêmio Jabuti, e lança nos Estados Unidos, lança na Europa, e lança no Japão, e vira um filme, não sei o quê. É assim, pega a trajetória de todo mundo que publicou lá. Todo mundo tem uma baita trajetória já, Tem um corpo de independente trabalho. de ali onde foi. É difícil alguém que nunca fez nada e chama. Não tem nenhum. Não tem nenhum, são 31. Nós vamos agora para a 35ª. Isso eu sei que ele já tem que todo. Sim. Ele fica lá. Isso é importante. Presença. Putz, mas eu moro em Santos, eu não consigo fazer os eventos em São Paulo pro Sidão Viver, por exemplo. Esse que chama a atenção dele. Fica na internet. A internet facilitou muito. Muito mesmo. Alguém tem mais uma pergunta? Eu queria perguntar uma coisa. Em relação ao roteiro, né? Quando você está desenvolvendo o roteiro e tal. Quando que você percebe que ele está tendo alguma barriga, alguma coisa que você não está achando bacana? Bom, eu sou especialista em achar barriga nas histórias, na minha e dos outros. É? Eu odeio. Mas tem barriga necessária. Aí que tá a questão. Então, É o picanha. Mas como? como assim- que você consegue perceber que você fala, cara, eu acho que essa parte aqui deveria dar uma estudada, essa barriga eu posso deixar? O que é um roteiro? É o caminho do ponto A, passando pelo ponto B, chegando ao ponto C. Sim, sim. Tá fazendo diferença essa cena? Porra, mas o que mais eu vejo, assim, que você vê que esse é preciosismo de quem não quis cortar. É cena que não faz diferença alguma. E é isso, ó. Vou dar um exemplo. Doutor Estranho. Doutor Estranho, todo mundo assistiu o Doutor Estranho? Não. Eu vi. Mas é um negócio que você já deve ter visto spoiler, então fica tranquilo. Põe aí, né? Tem a cena dos Illuminati. Aquilo não serve pra absolutamente nada na história. Como não? Absolutamente. É zero pra história. Eu só lembro do meme do negócio de cabo. Exatamente. É, Serve só pra que, quê? porra, É aquele gostinho, pra dar Aquele aquele gostinho. gostinho só. Então, mas em detrimento do filme. Fanservice. Em detrimento. Ele é um fanservicezão. E é um filme sem rating. Eu tô com a minha jaqueta aqui, ela tem um negócio do Blue eu tenho tatuagem, eu sou fanático desse cara. Um dos melhores cantadores de história. Cara, eu tenho um amigo que ele é fanático do Bruce King. Tem tudo do Bruce Foda King. demais, foda demais. Tem que te apresentar. amo. Foda, por favor. Além do teu Ash tatuado, eu quero tatuar Groovy. Eu sou foda pra caralho. A Marvel quis colocar aqui lá. Aí falou, coloca, porque dinheiro, Deixa. mas é uma barriga, é uma barriga.
aquilo não avançou a história, aquilo é uma cena que acontece. Ela até você pode falar, mas a Wanda fez isso, ajuda na transformação dela. Engraçado que no Homem-Aranha eles fizeram direitinho, né? Um fanservice assim, mas é no tom. Você sabe que é um fanservice desde o começo. Eu gosto quando é mais assumido, que é assim. Então, você sabe assim. E eu achei que era só uma participaçãozinha, não, porra, é um filme brasileiro. O Doutor Estranho não ficou tão boa essa cena dele. Mas é porque ela é uma Achei um pouco zoado, cara. Ó, eu não sou muito fã disso na comida, mas a picanha é o melhor exemplo. A gordurinha tem que ter. Tem história que, assim, elas são milimetricamente escritas, assim, não tem nada sobrando nem faltando. Mas é tão raro, mas tão raro. Assim, eu penso em exemplos muito alternativos. Tem um filme que chama Flores Partidas, que é um filme do Bill Murray, que, assim, ele é um filme milimetricamente escrito. É um filme de um cara andando, praticamente, conversando com pessoas. Mas, assim, perfeito. O roteiro e tal. E ele acaba numa cena, assim, no frame perfeito. Você fala, caralho, não tem uma gordurinha. Mas é tão difícil fazer isso. Então a gordura tem que ter. Até numa historinha da Turma da Mônica de 5 páginas, vai ter uma gordurinha. Tem que estar estendida às vezes e tal. Só que o problema é quando não está avançando a história. Tudo que não avança a história não precisa estar lá. Você pode fazer o Tolkien é cheio dessas. É meio bom o cara chegar aqui e falar, nossa, não, mas cara, eu tô com os Anéis ali na força do ódio. Mas depois, quando ele começa, ele pega o ritmo, não melhora? A partir do final do primeiro livro, foi na força do ódio. Pra chegar no final do primeiro, demora muito, ele tá destruindo a grama, né? Exato. Tem um bonequinho. Exatamente. Tem um bonequinho voodoo do Tom Bombadil. O Tom Bombadil é o Pra personagem que quem mais todo assistiu a mundo. biografia Só do que Tolkien, ele explica muito por causa da fase da época e com a editora o que ele passava pra ele estender e se manter. Não, e o Tolkien não era escritor. Ele criava um mundo, ele gostava do mundo, né? O Hobbit nem era algo ele pensava de forma mainstream. É o livro perfeito. O Hobbit é uma delícia de ler, do começo ao fim. Porque ele é divertido, ele O anel não tinha um anel, né? Não tinha anel, não tinha saga, não tinha nada. O anel ele criou depois. Mas é uma história bem mais direta, mais fechada, né, cara? Mas o importante é isso. É esse pensamento. Barriga e o público nota, mesmo que as pessoas não tenham coisa, treinamento, né, nada, o público nota. Nota, mas isso aí depende também um pouco, né? Porque às vezes tipo, não é um negócio que vai ser história, mas é um negócio dá uma camadinha mais pra personagem. Mas é isso que eu falei, a gordurinha da picanha. Então, essa coisa que eu tava querendo se tu for às vezes direto ao ponto, às vezes é um negócio que acaba sendo chato, né? Tipo, ou vira um negócio muito genérico. Mas se você reparar, os exemplos positivos sempre Tipo, tu sabe perceber isso. Exatamente. Eu lembro muito do episódio da música do Big Bang. Perfeito exemplo. Aquele ali é foda. Perfeito exemplo. Os caras tinham que fazer a barriga porque não tinha dinheiro, mas pô, fizeram a barriga. E é isso que pelo Ryan Johnson, né? Que depois foi fazer Star Wars, fez o Mais Out, eu recomendo muito, Mais Out é entre facas e segredos. Quem não viu, veja, esse filme é sensacional. Porque eu não vi ainda, cara, queria ter visto já. Vai ter um dois agora. Mas pela Netflix. Vai ser num avião. Mas é isso, entendeu? Então, tipo assim, 27. Perguntas. Quem tem mais? Miguel, de diálogo. Como é que você sabe quando fazer um diálogo que serve propósito ao roteiro, assim? Porra, essa é a minha especialidade, minha parte favorita de escrever diálogo. É a que eu faço melhor, mais porque eu gosto. Tem duas coisas principais. Nada me incomoda mais que gente que fala de forma não natural. Aí daí você vai falar, caralho, você gosta de Tarantino? Ninguém fala daquele jeito. Mas no propósito, na ideia de como o roteiro dele funciona pra caralho. Gilmore Girls, tem que ter essas séries assim que as pessoas ficam conversando assim, muito pá. Gilmore Girls, eu lembrei, Dawson's Creek, mais coisa de velho. Ninguém fala daquele jeito, mas é escrito sabendo. O Tarantino faz isso muito bem, ninguém fala como o Tarantino. A voz do personagem é muito importante. No meu livro, eu fiz questão que cada um dos personagens tivessem vícios, mas eu estudei letras, é uma parte que é bem mais específica, mas eu fiz vícios de linguagem, o jeito de vírgulas que eu coloco para dar uma cadência diferente, porque eu quero que cada personagem soe do seu jeito, entendeu? E daí você vai falar, caramba, como é que você sabia? Você é um gênio, cara, não sei o que, eu falo em voz alta. Quando você está escrevendo um diálogo, lê em voz alta. Se parecer que não é uma pessoa falando, está quadrado.
A não ser que seja essa a sua intenção. Rola. Isso rola. Como eu disse, o Tarantino escreve de um jeito que ninguém fala de um jeito. É impossível. Eu até falaria como personagem rápido. Né? Eu tenho de propósito falar mais rápido. Porque eu falo rápido, mas não quer dizer que a pessoa vai me responder tão rápido. Então, quando você vai pensar em personagem, a fala é a forma como você está apresentando ele. Mesmo no desenho, que é, pô, o cara fortão, aquilo, tal, porque às vezes você pode brincar com isso, fazer, pô, o cara fala de uma forma fácil e tal. E quadrinho tem um negócio legal, né? Por exemplo, o Sandman, ele tem os balões completamente diferentes, né? O Sandman é o balão preto, o Delírio é o balão... né? Da morte é muito normal. É, exatamente. Normal. E é legal. Essa era dele também. Mas é perfeito, porque assim, isso é como eles falam. E você consegue imaginar. E aí você vê a série, você depois de ler Sandman, você fala, caralho, o jeito que o ator tá interpretando o Sandman claramente falaria sussurrando aquele jeito meio blasé, sussurrado, assim. Foda. Então é importante pensar na voz do personagem. Assim, mas muita leitura. Tem um livro que eu recomendo que chama, que agora é fora, mas tem um autor que chama Nick Hornby, que ele escreveu o filho do Rio Grande com o menininho. Esse garoto. Puta merda. Acho que é esse garoto. Quem é esse garoto lá? Ele tem um livro dele que chama Long Way Down. Tem um filme que até com o Pierce Brosnan. Gosto daquele do Mark fez o Closer. Sim. Aquele eu acho que é o melhor diálogo do filme. Mas é isso. Sabe um cara que escreve diálogos bons que você olha e fala, ninguém falaria disso, mas são muito bem escritos? O cara que escreveu Rede Social, aquele West Wing, esqueci o nome daquele, dos melhores, dos mais conceituados roteiristas. Mas você estava falando do Nick Hornby, tem um livro dele que chama A Long Way Down, foi o que abriu meus olhos. São 4 pontos de vista, são 4 pessoas, eles se encontram no topo do prédio que todos vão se matar. Aí eles se encontram e começam a conversar, falam, peraí, esse aqui é o meu momento, pode dar licença, depois você pula. Aí eles começam a conversar, e depois eles separam, a história separa entre os 4, e você começa a ler o ponto de vista. Cada um cara é um junkie, né, drogado, o outro é um empresário, a outra é uma dona de casa. Cada um dos personagens é muito diferente do outro. A narrativa de cada capítulo, pelo ponto de vista, seja no pensamento, seja na fala, é muito diferente um do outro. Então é perfeito, assim. Na hora que eu li aquilo lá, eu lia babando, assim, caralho, que foda. Foi onde eu abri meus olhos, falei, puta, é muito importante criar a voz dos personagens, que são todas muito plausíveis no caso deles. É muito escritor. O que você acha de histórias que são contadas de forma ao contrário, assim, no final? Não lineares. Eu amo tudo que desafia qualquer coisa. A arte, ela existe para ser subvertida. Não tem... Tudo que eu tô falando aqui das regras, você pode falar, enfia o seu com essas regras que eu vou fazer um quadrinho que você vai ter que ler dobrando ele. Foda! Mas para saber fazer isso, para saber contar uma história ao contrário desse jeito que você falou, você precisa saber contar ela bem. Tudo que você quiser subverter, você pode, não tem limite. Não vai existir esse limite. Só que você precisa saber fazer o básico. É que nem quem quer desenhar realismo, tem que começar desenhando com palito. E nem sempre o realismo é o melhor das artes, mais complexo. Eu, tipo assim, eu adoro isso, mas é difícil. Não tem mais pergunta? Bom, eu ia fazer uma pergunta para encerrar. Puta, ele tá falando umas 4 horas. Não, vai bater uma hora agora. Só? Não, foi? 1h30 já? Tá contando aí para quem tá fumando? Não, Eu cheguei em você, Bom, a você chega na última praia. era assim, tu já teve experiência de editar, não como da Panini, o quadrinho do zero. Teve, quer. Não de forma profissional, mas já meio que editei coisas assim, tipo, editei roteiro, na verdade, de amigo. Rafael já fiz junto, mas eu gostaria de editar um quadrinho do zero, 100%. Eu ia pegar um quadrinho do zero. Um outro desafio, né? Não, e eu, na verdade, para editar um quadrinho do zero, eu teria que ter acesso ao roteiro antes dele começar a ser desenhado. A graça é essa. A gráfica, por exemplo, é escrita assim, né? Tu faz parte desse processo lá? Não. Aí você tá preciosinho pra caramba, né? Você acha que ele vai chegar perto do brinquedo dele? Ele gosta de ouvir minha opinião, ele gosta que eu trabalhe junto, a gente edita, a gente faz igual, mas o processo inicial deles é o jeito que ele lá. Funciona, né? Tá com 35 episódios igual. Funciona.
Mas é legal. Agora, só para falar sobre edição, não sei se alguém aqui fala, putz, eu quero também trabalhar, entrar no mercado editorial e tal. Que é legal também a parte de produzir, mas às vezes você quer trabalhar dentro do mercado, não foi uma ideia. Eu falei, eu quero produzir, mas eu quero trabalhar com isso também. Eu não sei se isso foi uma dádiva ou uma maldição, né? Eu falei que de gostar tanto, não, mentira, eu gosto, mas é que às vezes no momento de lazer você fala, vou ler um quadrinho, não vou. Mas assim, é estudar os fundamentos, aí é a parte teórica total. E não tem uma faculdade disso, porque no Brasil não tem. Mas lá dentro da Panini tem gente, eu sou formado em letras, então tem gente que é formado em direito, tem jornalista que se dá muito bem com essa parte. Editor, na verdade, de livro, muita galera é formada em jornalismo. Você treina muito texto, de uma forma, um olhar profissional do texto. Daí essa parte, mas assim, é legal trabalhar com quadrinhos, é realmente legal. Assim, é foda. Eu recomendo, mas... Bom, gente, mais alguma pergunta aí? Vai, fala aí, Felipe. Já pegou uma revista, um livro, viu que tinha conteúdo, mas a edição tava tão mal editada que viu que não tinha. Nossa, acontece direto isso aí. Tem um quadrinho que eu amo, eu não vou falar. É mangá. Mas é de gringo? Pode falar. Não só aqui, o problema é a edição daqui. É tão mal editado, mas assim, de uma forma assim que eu não consegui ler. É de uma editora que publica mangá sempre? Então. E se for de uma que não não é. é, Gente, e se for de uma que não é, talvez você já até qual é. Não, é de uma editora que publica mangá. Ah, então eu também sei qual é. Cara, eu trabalhei com tradução também, eu traduzi Star Wars, assim. Tradução é uma arte, completamente uma arte. Que coisa mal editada, sabe? E a edição, não é o quadrinho que eu baixei, como eu já tinha comprado, eu fui lá e baixei o scanzão. Puta, eu li assim, eu falei, que beleza, desfiz o quadrinho, não dava, muito mal Porque isso é a editado. tendência é o cara, o apaixonado, né? Às vezes eu... Não, mas eu baixei o scan da versão gringa. Ah, tá. Não era o cara. Não, a galera tá mudando aquele Chainsaw Man. Os caras que estão fazendo a tradução, eles estão mudando a ideologia, a inclinação política do negócio. Eles estão fazendo um gibi que é pra tipo, um inicialzão, assim, fascistoide, e não é, o cara é tipo mais de esquerda a ideia, tá? Os caras estão mudando na tradução. Isso na verdade está acontecendo com 1984, dependendo de como ele entrou em domínio público, tem editoras que estão na tradução colocando uma inclinação para falar, é isso que ele queria dizer, então tipo assim, estão mudando o texto. O que é engraçado que a própria crítica do próprio texto em 1984. Cara, isso daí depreda a obra, né, cara? Não passa a visão. Mas aí é que está a questão de por que é importante a edição, por que é importante o conhecimento, por que é importante tudo. Uma má edição, essa história desse gibi que eu falei ali, eu não quis ter ele, eu não consegui terminar de tão mal editado. Ao ponto de... Falou, não, foda-se. esquece essa porra. Ou você pode depredar uma obra, porque, cara, eu posso juntar uma grana e querer lançar alguma coisa que eu não tô lançando aqui, foda, sei lá, eu não sei. E aí eu lanço, traduzir mal, eu matei a obra. Quer dizer, puta, depredando a obra. Por isso que tradução é muito importante, tem que ter muito estudo, muita coisa. É complexo, essa parte é muito complexa. Bom, gente, vai, mais uma? Fala aí, Dan, vai. Aqui uma pergunta mais... Pode falar. Você conhece algum produtor que está precisando de desenhista? Cara, não é que eu... Pra quadrinho, você quer quadrinho mesmo? A resposta que eu vou te dar talvez não é a que você queria esperar. Pessoal independente. Essa envolve pouco dinheiro ou nenhum. Se for o caso, sempre tem. Sempre o pessoal tem roteiro, tem um grupo de roteiristas que sempre buscam desenhistas. Porque assim, Como procurar? não, aí é tranquilo, porque aí você pode chegar, por exemplo, sei lá, digamos que você quer trabalhar comigo, e ele veio falar comigo. Eu sou o superior dele. Não, brincadeira. Não, A relação começou bem aí. Foi na biblioteca. Aí faltou um desenho, esses caras me chamaram. E aí? Eu falei, caralho, tem que fazer mesmo. Tem que fazer mesmo. Cuidado com o que você deseja, né? Mas então, mas troca ideia. Às vezes tem algum roteirista que você gosta, você leu, assim,
E aí você fala, pô, gostaria tal. O importante é sempre ter um portfólio montado para essas coisas. Você tem um site, um blog, um próprio Instagram. Eu não sugiro que seja seu portfólio, mas é legal você manter um Instagram atualizado de arte. Mas montar um portfólio e até conversar com a pessoa. É só acessível. Evento é melhor. Evento é bom. Evento é bom. Mas também não vai chegar, sei lá, você vai chegar pro Beirute e falar, pode desenhar pra você, o Beirute fala, cara, quem é você? Mas aí depois de um tempo você vai conhecendo a galera, pô, eu tinha amigo do Chico, do Marco. O Marcate é um cara que eu via pelo 12, 13 anos, era molequinho. Depois comecei a fazer quadrinho não, fazer evento do cara, o cara sentava, me chamava e falava, vamos lá. E daí eu virei adulto, o cara continuou fazendo o cara fazer quadrinho na época da ditadura. Pra média, das coisas, aí a gente se conheceu, tudo amigo, entendeu? Então, tipo assim, evento é uma coisa foda. Você vá o máximo de evento que você puder. Óbvio, vai pagar uma CCXP, ninguém consegue conversar na CCXP não. Não é o evento ideal pra isso. Pequenininho assim, né? É, bom pra caramba. E amizades são boas também. Assim, tirando a parte de quadrinho, né, que a gente ficou bastante quadrinho aqui, que é sugestão, mas por isso que tem as partes também cinematográficas e, por exemplo, eu gosto bastante de jogos. Provavelmente também tem, claro que tem uma história ali, que seja um roteirista, porque é a história dos jogos. Já teve vontade, por exemplo, pra trabalhar? Eu não só tive vontade, como eu quase entrei. Nossa, isso tudo de dinheiro. Eu ia chegar aqui no carro de ouro. É uma arte completamente, é outro pensamento, é um jeito completamente diferente de contar a história, então eu já pensei. O problema disso é que é o mais limitado dos mercados, tirando o cinema. Porque todo estúdio que tem assistiu Free Fire lá, são um ou dois roteiristas no máximo. Que é realmente mas dá pra fazer. Dá pra fazer. E assim, só que tem que saber que é outro pensamento, não tem nada a ver com isso. Porque daí você tem a árvore de acontecimento, ela vai se abrindo, né? Puta, daí a pessoa tá jogando, matou esse personagem. A partir do ponto que esse personagem existe, as consequências são essas. Entendeu? E não é algo engessado como uma história. É um negócio que ele vai ficar mutável, todas essas consequências vão mudando o jogo. O jogador é diferente do espectador, né? Exato. E ele tem uma participação ativa. Então isso aqui que eu vou escrever vai ser bom para... E assim, como são empresas normalmente de fora, vai ter que lidar com outras culturas também, né? O caso do Free Fire é chinês, aí você pode trabalhar, sei lá, com galera que é do Japão, galera que é de algum país da Europa e por aí vai. Então assim, é legal, eu gostaria até de fazer, mas é Eu fico pensando pra ver como que é essa árvore de diálogo deu Witcher, porque uns 10 finais do bagulho deve ser uma loucura. E emendando ali, e webcom, tem leitoras, as siglas de webcom. A linguagem, aquela de só passar por ali, não tem a página. Eu acho é uma arte muito conhecida. O webcomic é o mais puro exemplo de como se faz uma história, né? Por exemplo, o Suga João faz 3 quadros. Primeiro quadro, começo, quadro do meio e o fim. O começo, meio e fim. Mas por exemplo, uma difícil história longa. escrever isso. Uma história longa. Com aquela narrativa de tu. Agora hoje em dia a internet aceita melhor, né? Porque antigamente não tava assim, as pessoas não gostavam de ler quadrinho assim, hoje em dia dá pra você fazer, contar uma história online. Não tem uma editora pra publicar meu quadrinho. Online, dá pra fazer. Você não precisa de ninguém pra isso. Eu acho legal, mas é uma arte diferente, né? É muito foda. Tem uma galera que manda bem pra caralho. Porra, a Laerte, a Laerte faz quadrinho desde ninguém é que era nascido. Absolutamente ninguém é que era nascido, a Laerte tava fazendo, né? Laerte não salva. Meu, a Laerte, ela é impressionante a consistência. Ela nunca deu um hiato na carreira. São 40 anos fazendo quadrinho. Caralho, cara, que 70 e pouco mais. O Geninho tempo, né, cara? Mutarelli. O Alisson Mutarelli, ele odeia fazer quadrinho. Ele xinga. Eu vi uma palestra dele da hora, ele fala, foda-se fazer quadrinho, mas ele faz.
E aí ele acha desafiador, mas ele se dá melhor fazendo livro. Mas ele surgiu na mesma Fala, época. Pedrinho, pra gente encerrar, hein? É agora, é a melhor pergunta, senão. Não, é que você falou que você queria talvez trabalhar no código visual, né? E eu queria saber como você pensa em fazer essa transição. Hoje em dia tá fácil. Não seria bem uma transição, porque assim, eu já tenho uma formação de roteiro audiovisual, eu estudei. Era só questão de realmente eu me apresentar nesse mercado. Eu poderia escrever um roteiro ou me apresentar fazendo um teste numa produtora. E hoje em dia tem bastante. Que isso requer tempo. Mas assim, caso alguém tenha vontade, por exemplo, de trabalhar na parte de audiovisual, tal, assim, tem cursos disso. O MIS, né, que é o Museu da Imagem do Som, eles oferecem uns cursos. Eles oferecem uns cursos muito fora e é online. Só que são uns 200, 300 reais assim no curso. É legal fazer uns 2 ou 3. Mas é possível. Agora, não vai pensar assim, por isso que eu Hollywood. Outra pegada, né? Mas tem um monte de produtora legal aqui. Agora com os streams aí lutando pra ter conteúdo. Mas você pensa em adaptar uma obra, a sua própria obra do cinema? Assim? Eu tenho ideia já. Eu já fui chamado pra fazer um projeto, mas assim, foi um projeto que foi cortado. Mas eu tava começando a esboçar assim e tal, mas eu tenho vontade de fazer comigo. Eu tenho ideias. Eu não jogo ideia fora. Tem ideia que eu tive com 12, 13 anos, que eu até hoje falo, um dia eu vou fazer isso aqui. E aí tem uns filmes pensados. Eu também tenho umas coisas doidas lá. Não, é Eu bom. conheci muita coisa maluca, cara. Sabe qual é a melhor parte? Quando você pega essa coisa e fala, nunca vou usar, esse sério, uma história funciona mesmo. Encaixa maravilhoso. Tomara que o dia aconteça. Bom, gente, obrigado mais uma vez quem veio aqui. Espero que vocês tenham gostado. Final do mês, mais um encontrinho aí. Valeu!